Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai aprender, eu vou falar um pouquinho sobre o projeto, né, montar o projeto tanto de locação, de fundação e pilar, quanto o projeto da planta de forma, tá? Então aqui tem o projetinho que eu apresentei para vocês, arquitetônico, né? Então esse é o projeto que a gente fez a locação em uma das aulas. Tá, então tá aqui o projeto. Aqui eu fiz um corte só para a gente ter uma noção de pé direito. E tem a planta de locação, né, que vai ajudar a alocar os pilares e a fundação, tá? Então, na nossa aula, eu peguei essa planta e limpei ela para fazer a alocação, tá? Então aqui, vou ocultar aqui alguns elementos. Deixa eu ocultar aqui os eixos. Deixa eu ver onde está o eixo. Aqui, o eixo. Os pilares também. E esse daqui, vou colocar aqui, comunicação, também vou ocultar. Então, eu peguei a planta, limpei ela, né? Isso eu tinha trago impresso, né, para vocês. Limpei ela, tirei, deixei só as paredes e a gente fez um estudo de lançamento dos elementos estruturais, tá? Então a gente viu que não há um lançamento correto, né? Há uma situação de lançamento mais econômico, mais viável, tá? É claro que cada locação, né, pode ter uma situação diferente, pode surgir uma situação diferente, tá? Mas a gente sempre tem que obedecer o projeto base, que normalmente é o projeto arquitetônico, tá? E se tiver os outros projetos, melhor ainda, né, que a gente compõe a compatibilização inteira do projeto, que é o projeto arquitetônico, hidráulico, hidrossanitário e elétrico, tá? Como para fins didáticos, né, então a gente está trabalhando apenas com arquitetura. Então, feita essa limpeza, né, do projeto, né, tiramos as cotas, tiramos as janelas, enfim, deixamos só as paredes. Nós determinamos o eixo, né, deixa eu ligar o eixo, então fizemos o eixo dos elementos, né, o contorno aqui, onde as vigas vão passar, o contorno das lajes, enfim. E definimos também posicionamento dos pilares. Então, eu deixei, né, os pilares aqui. Eu não defini, né, nenhuma dimensão dos elementos, só fiz a alocação até então, tá? A partir desse desenho, né, com essa disposição, é que a gente começa a fazer a alocação, a determinação das dimensões dos elementos estruturais, tá? Observe que aqui eu deixei os eixos dos elementos bem no meio da parede, tá? Isso vai facilitar muito na hora de eu dispor o elemento final. Porque aqui, eu sei que essa parede, que é uma parede arquitetônica, né, do projeto arquitetônico, ela considera o bloco e o revestimento. Então, se eu estou retirando o revestimento dos meus elementos estruturais, o meu elemento estrutural tem que estar dentro dessa parede aqui, se eu quero ocultá-lo, tá? Então, com o dimensionamento, né, a gente tem o pré-dimensionamento, né, a gente conseguiu estimar as dimensões de cada elemento. Viga, pilar, laje, né, então eu já dispus aqui de todos esses valores. Com esse projeto, eu começo a criar o meu projeto, a disposição dos meus elementos, tá? Eu já estou começando a desenvolver a planta de forma, mas ainda não é minha planta de forma, tá? Então aqui eu fiz a adequação desses meus elementos dentro do projeto. Com as dimensões estabelecidas, eu coloquei aqui. Então aqui a viga, tá? Que é uma viga normal, eu desenhei ela com linha contínua, tá? E coloquei a largura correta dela, que é 19 centímetros. Então aqui, se eu colocar um DIN aqui, né, que é distância,
eu consigo determinar. Aqui a largura está diferente, está dando 18, né? Então, só ampliar aqui um pouquinho, né? Que tá faltando meio. Enfim, aqui tem que ter 19 centímetros. Então, em todas essas vigas tem que ter 19 e essa daqui tem que ter 25, tá? Tem que ter 12, desculpa. Então, aqui eu tenho que ter 12 centímetros, né? Na minha viga. Enfim, então, feito isso para todas, tá? E posicionando o pilar de acordo com esses vãos, tá? Eu tenho à disposição, né, dos meus elementos estruturais. Observem que eu mudei a locação dos pilares, porque, como eu tinha dito na última aula, né, aquele desenho estava meio ruim, e quando eu transpus ele para o AutoCAD, eu fiz algumas modificações que justamente é o sentido do pilar. Tá vendo que o pilar é 20 por 30, né? A menor dimensão dele é essa e a maior é essa. Como eu disse, a resistência do pilar, a resistência, né, dos elementos estruturais está diretamente relacionada com a sua inércia, né? E a gente sabe que a maior inércia, né, dessa seção retangular está em relação a esse eixo aqui, né, que corta a maior dimensão da seção, né, desse retângulo. Logo, né, se eu tenho um maior vão nesse sentido aqui, o ideal é eu colocar o pilar voltado com sua maior dimensão, no caso 30 centímetros, para esse maior vão, que é 4,18, tá? E no outro projeto ele estava ao contrário. Dessa forma, eu vou reduzir muito a disposição das armaduras. Por quê? Porque a armadura ela vai ajudar na resistência desse pilar, né, durante a compressão. E se eu colocar ele na posição que ele estava anteriormente, né, na horizontal, eu vou dispor de mais armaduras, tá? E se eu utilizar, né, dessa inércia, dessa seção, né, da geometria, né, aliar essa geometria com a resistência, eu ganho aí economia, porque a gente sabe que as barras de aço são caras. Então, dessa forma, eu reduzo a quantidade de armaduras dispostas nessa seção. Vai facilitar muito na hora de executar essa estrutura. Bom, e aí eu fiz essas modificações dos pilares, todos os pilares de extremidade. Nesse pilar aqui, tá? Eu até coloquei que eu até poderia colocar ele no sentido horizontal, conforme esses pilares que estão no canto aqui, né? Eu até pus ele aqui para vocês verem como que ficaria. E aí é uma situação de escolha. Aqui coloquei ele num layer que eu ocultei, que é esse layer de revisão aqui, beleza. Então, se eu imaginasse meu pilar na vertical, em vez de deitado, como eu coloquei, né? Se eu imaginasse essa disposição, só ocultar a Axúria também, aqui, Axúria. Eu teria essa disposição, né? E aí eu teria um embate. Por quê? Porque aqui eu teria uma sobra da minha estrutura para dentro dos cômodos, tá? Poderia até pensar em colocar ele assim, né? Até porque esse é o maior vão desse pilar, mas não seria algo muito interessante, tá? Esteticamente, tá? E também, se eu colocar ele voltado nesse vão aqui, né? Eu tenho um comprimento muito maior, né? Uma carga muito maior atuando aqui. Então, é interessante deixar ele deitado, tá? Nessa situação, né, que a gente chama de pilar de borda, ele fica melhor dessa forma, deitado. Então, dessa forma aqui, não é algo muito conveniente, tá, de se fazer. Vai atrapalhar tanto esteticamente como no dimensionamento, tá? Então, só foi de representativo mesmo, né? Só para vocês terem uma noção
com respeito a isso aí, tá? Então, os meus pilares ficaram dessa forma, tá? A disposição das vigas também, né? Eu coloquei as vigas na largura, né? Que eu defini, né? 19 e 12, de acordo com a espessura da parede. E assim, se eu ocultar as paredes, né? Eu vou ficar com a minha estrutura dessa forma, tá? E aí eu posso executar o meu bloco aqui debaixo desses elementos estruturais e fazer o revestimento que vai esconder esses elementos estruturais, de acordo com o que foi previsto, tá? Então, a gente vai ter um pouco desse dente aqui, né? Que talvez vocês poderiam questionar, que não é algo conveniente, tá? Talvez eu poderia optar por colocar a viga na largura do pilar, né? Eu poderia pensar nisso na maneira de, pensando já na execução. Então, eu posso mudar, tá? Eu posso vincar e mudar essa largura da viga, mesmo que não esteja obedecendo um pré-dimensionamento, mas como o nome já diz, é um pré-dimensionamento, né? Não é uma definição, né, dessa estrutura. Pensando nessa execução, né, para evitar esses dentes na hora de executar as formas, eu posso deixar a minha viga na largura desse pilar, que no caso seria 20. Então, eu poderia deixar a minha viga com largura de 20, né? 1 centímetro de diferença, isso não vai mudar muita coisa, tá? Então, para fins de execução, eu poderia deixar todas as minhas vigas com largura de 20, tá? Sem problema algum, né? Essas vigas que são mais estreitas, não seria tão interessante deixar ela na largura do pilar, porque são vigas internas, tá? Onde tem uma parede mais fininha, então aqui já é uma diferença grande, né? De 12 para 20, então eu poderia deixar desse tamanho mesmo, enfim, tá? Ou deixar em um número múltiplo de 5, né? Adotar uma viga de 15. Depois de ter feito isso, posicionado os pilares de acordo com as disposições aqui, eu fiz o lançamento desses pilares, tá? Conforme o limite da minha edificação, né? Com as paredes, né? Eu coloquei aqui dentro da planta de situação, né? Do meu imóvel, para poder definir, né, essas distâncias, né, esses alinhamentos do terreno, divisão do terreno, né, para eu ter essas distâncias até meus elementos estruturais. Então, dispus dele aqui, né, e deixa eu só ligar a cota 01, tá? O que eu digo é exatamente isso. Esse aqui é o contorno da minha edificação, tá? E esse contorno da edificação é com relação à planta, né? Arquitetônica, né? Esse contorno todo aqui, né? A minha edificação tem 7,3 de largura, né? E comprimento de 9. Então, tem que respeitar isso aí. Então, respeitando isso aí, né? E respeitando aqui, né, do jeito que eu dispus, eu lancei os meus pilares aqui dentro, né, no lote. Logo, né, eu consegui traçar, né, os eixos, né, aqui em cada um, ok? Peguei todo o centro, né, desses primeiros pilares que estão aqui, tá? Passei a linha, né, o eixo, vertical 1 e o horizontal A, e fiz, né, o lançamento das sapatas. O lançamento da sapata, né, o predimensionamento da sapata é conforme o slide, como eu havia passado, né, como meu pilar é 30 por 20, né, eu adotei uma sapata de 90 por 60, tá? Então, tá aqui todas as minhas sapatas dispostas juntamente com os pilares, tá?
Então, eu tenho aqui a posição dos eixos também, né? Esses pilares que estão na horizontal, teve uma diferençazinha, tá? Entre o eixo e o seu ponto central, tá? Então, eu tenho que representar isso na cota, tá? Aqui não houve, né? Passou bem no centro mesmo, esse eixo passou no centro do pilar, né, da sapata. Aqui teve uma certa diferença também, representei. Aqui foi 0,03 metros. E, né, em vez de fazer esse desenho todo, né, do limite do terreno, né, eu representei aqui o alinhamento do terreno e a divisa do vizinho do lado esquerdo, tá? E aí eu cotei, né, esses valores. Lembrando que eu tenho que cotar a partir da divisa do vizinho, né, ao eixo do primeiro pilar aqui, né, o eixo 1, né, que passa aqui. E vou cotando de eixo a eixo de pilar. Faço a mesma coisa na horizontal, na vertical, desculpa. Então, meço aqui, né, do alinhamento, né, até o primeiro eixo horizontal, né, deu 6,15, vou fazendo isso até o último pilar, tá? Pode acontecer de existir um pilar meio fora, né, pode existir um pilar, por exemplo, uma das edificações de vocês, o pilar se encontrar aqui, né, digamos, né? Nesse caso aqui, eu tenho que traçar um eixo aqui para ele, mesmo que ele esteja sozinho, tá? Eu traço um eixo aqui, que seria o meu eixo 4, tá? E passo um outro eixo aqui também, horizontal, que seria, né, eu aumentaria, né? Aqui seria o meu eixo D e aqui eu teria um eixo C. Então, eu tenho que representar esses dois eixos, mesmo que ele esteja sozinho, né? Mesmo que não tenha nenhum outro pilar alinhado com ele. Então, eu vou criar um eixo para ele, isolado, né, tanto horizontal quanto verticalmente e cotal, ok? Acho que algumas edificações que eu passei para vocês pode ocorrer essa situação, tá? Depois de feito isso, né, eu tenho que apresentar no projeto uma tabelinha informando as dimensões da sapata, mesmo que esteja aqui, descritas aqui no projeto. É interessante colocar essas definições, ok? E também a cota, tá? E eu vou colocar a cota dentro dessa tabela. Eu vou dizer que a base da minha sapata, tá? Ela está a 2 metros, tá? Em relação... 2 metros, né, negativos, né, porque eu vou ter que escavar 2 metros para colocar a minha sapata, tá? Então, eu vou criar aqui uma tabelinha bem do lado aqui, para eu fazer essas definições, tá? Então, eu vou em tabela aqui. Bom, vou inserir uma tabela aqui, para fazer essas informações das dimensões dos pilares de acordo com o eixo, tá? De representação. Então, o horizontal, esse eixo vai ser o X, e o vertical, o Y, tá? Então, eu vou inserir uma tabela aqui, ok? Aqui eu vou colocar a tabela de acordo com as minhas especificações. Vou colocar aqui umas 3 linhas. Então, observe que os pilares que estão deitados estão com 30 de dimensão X e os que estão em pé estão com 20, tá? Na direção X. Isso é só para identificar, né, esses perfis aí na hora de lançar no terreno, né, fazer a alocação no terreno. Beleza, eu tenho aqui as dimensões do pilar,
dos pilares. Então, eu vou colocar no plural aqui, ficar bonitinho, pilares, beleza. Vou copiar essa tabela. Vou deixar ela aqui do lado aqui. E vou colocar as informações da sapata. Então, vou escrever aqui. Sapata. Sapatas. Beleza. Então, vou deixar aqui as dimensões. Vou mudar os nomes de cada um aqui. Então, já deu os nomes, agora eu vou colocar as dimensões, tá? Seguindo o mesmo procedimento dos pilares, né? É só seguir as direções que eu coloquei. Então, a maior direção vai ficar para aquele onde eu coloquei maior dimensão, tá? Lembrando que a minha sapata é 90 por 60. Então, se aqui a menor dimensão do pilar é 20 em direção X, então a minha menor dimensão da sapata também vai ser nessa. Então, 60 e 90. Então, já coloquei as dimensões da sapata de acordo com a direção, né? X e Y. Agora, falta eu colocar a cota dessa sapata, tá? Então, vou aqui e vou adicionar mais uma coluna. Vou adicionar mais uma coluna. Onde eu vou colocar a cota. Cota em metros, tá? Então, como a minha sapata tá abaixo do nível 0, tá? Lembrar aqui que meu nível 0 tá bem aqui, tá? No piso, esses elementos, tá? Então, minha sapata, se tá abaixo do nível 0, é negativo, então tá a menos 2 metros. Então, vou colocar menos 2 como cota para todas, tá? Então, tá a profundidade de 2 metros, ok? E aí, eu tenho a minha tabela completa, tá? E tem todas as informações referentes a essa conta de locação, tá? É interessante colocar aqui também a unidade que está trabalhando, tá? Então, eu posso vir aqui, criar isso aqui, tá? Colocar. Isso também pode estar escrito no carimbo, tá? Isso também não impede. Posso escrever aqui, nota, tá? Nota. Onde eu escrevo que posso fazer isso até uma tabela, acho que fica mais fácil. Vou escrever aqui uma tabela, que já tem as dimensões dessa tabela. Beleza. Assim, aqui embaixo, tabela só. Então, vou escrever aqui nota. Eu vou escrever aqui de nota mesmo. Vou escrever concreto. C25 e aço CA50 aço CA50 e CA60, porque são os aços que a gente usa normalmente, tá? Isso não muda, ok? Posso escrever também unidades em metros, ok? Então, tá aqui, ó, a nota, né? Eu posso colocar mais coisas, tá? Referente a essa nota, algum detalhe que
eu queira colocar, tá? Então, a nota eu posso descrever algumas coisas, algumas informações que para mim possam ser relevantes, tá? Para a execução desse projeto. Acho importante colocar o concreto, mas como a gente não trabalhou ainda especificando isso, tá? Vocês podem usar o C25, porque a classe de agressividade vai ser 2, tá? A gente vai pensar que esse projeto está sendo executado no área urbana. E os aços vão ser sempre esses, CA50 e CA60, tá? No meu caso, a unidade é em metros, tá? Se você estiver utilizando centímetros, escrevam centímetros, tá? Então, aqui tá pronto. Agora, o que a gente vai fazer é desenhar a planta de forno, tá? Então, o corte aqui vai nos ajudar nisso. Bom, eu tenho esse nível aqui, que é o nível da fundação. A gente fez o desenho das sapatas. Ótimo, perfeito. O que nos interessa agora é fazer esses outros dois níveis. Quais outros dois? Esse nível aqui, que é o nível do baldrame, e o nível da laje, tá? Que é esse nível superior. Então, a gente tem que definir o nível da baldrame, tá? Então, eu vou pegar aqui o projeto novamente, esse projeto aqui. Ok, então, as minhas vigas baldrames, eu posso definir elas passando aonde tem parede, tá? Que seria um caso mais conveniente, né? Porque eu não posso começar uma parede sem um piso, tá? Sem uma laje por baixo. Então, quando a gente faz esse projeto, né, a gente tem a viga baldrame, tem a fundação, né, sapatas, né, o nascimento dos pilares, e nós temos o vigamento, né, que vai fazer o travamento desses elementos, né, pilares, e também vai distribuir a carga no solo referente às alvenarias. E nesse caso, tá, como a gente não tem uma laje, né, nesse início aqui, tá? Esse inicinho aqui a gente não tem uma laje, a gente tem um piso que a gente bate, tá? É interessante a gente colocar essas vigas no contorno de todas as minhas paredes, tá? Então, a gente vai colocar essas vigas aqui no contorno delas. Então, aqui, ó, só para vocês relembrarem, né, do slide que eu passei para vocês, nós temos a sapata, né, que a gente fez a alocação, né, então a gente alocou aqui no nível -2, né, essa profundidade aqui. Então, a gente vai para essa profundidade, né, para esse nível aqui, onde a gente tem as baldrames, tá? A gente executa uma escavação para colocar as baldrames. Então, no pré-dimensionamento das vigas baldrames, a gente já convencionou que elas vão ter essas dimensões aqui, 15 por 30. Então, nós vamos adotar essas dimensões para as nossas vigas baldrames. Então, aqui tá os eixos, tá? Enfim, dos nossos elementos. Vou aproveitar esses eixos para desenhar as minhas vigas baldrames, ok? Então, minha viga baldrame, ela tem que ter largura de 15. Bom, então a partir daqui, eu tenho que começar a desenhar as outras vigas baldrames, tá? Então, vou passar uma linha aqui bem no meio dela. Joia, aqui eu desenhei, tá? Esses demais eixos aqui. E agora eu vou apagar essas linhas aqui, tá? Que não existe nesse momento. Ok? Vou colocar o tracejado da linha, né? Lembrando que é 0,15, né? Então, aqui agora é só fazer a organização, tá? Vou só ocultar as paredes aqui para eu terminar de fazer
esses ajustes, né? Então, tá aqui os nossos vigamentos baldrames, tá? Eles vão ser diferentes dos nossos vigamentos da laje, ok? Então, aqui só vai ter laje, tá? Não, vai só ter viga e pilar. Não temos laje, tá? A gente faz um piso de concreto, tá? A gente põe uma esteirinha de aço e faz um piso, tá? Não é uma laje, né, que a gente faz o cálculo, tem, né, enfim. Ela está apoiada diretamente no solo, tá? Então, não tem, a gente considera que não tem laje aqui, ok? Então, o que a gente vai fazer agora é posicionar prontinho. Então, agora eu tenho as minhas vigas baldrames, agora falta eu nomear, tá? Os pilares eu já nomeei. Pronto, então aqui tá o nome dos pilares, agora eu vou para as vigas baldrames. Um detalhe, tá? Com relação às vigas baldrames. Normalmente, se coloca uma nomeação diferente para essas vigas baldrames, tá? A gente não coloca apenas V, a gente coloca VB, tá? Então, na hora de nomear essas vigas baldrames, eu vou chamar aqui de viga VB, tá? É normal também a gente colocar o nível em que ela estava sendo representada, tipo 0, 0, 1, tá? Que o nível seria esse primeiro número. Então, eu estou no nível 0, então 0, 0, 1. E o que tiver na cobertura, né, o que tiver no andar superior, vai ser meu nível 1. E assim sucessivamente. Então, se eu tiver um apartamento, né, uma edificação de 4 andares, por exemplo, eu vou começar com a viga baldrame 001. O primeiro pavimento vai ter a viga 101. O segundo, viga 201, 203, 401, tá? Então, o primeiro número vai representar o nível em que eu me encontro. Se é o primeiro, segundo, terceiro, né, qual nível que está. Aqui eu estou no nível que eu chamei de 0, tá? Que é a minha viga baldrame. Então, eu tenho uma viga de 15 por 30, tá? Então, essa aqui é uma viga contínua, baldrame, tá? Vou apagar esses outros nomes para não confundir. Aqui. Aqui, ó. Esse também faltou nomear o pilar. Pilar P5, 20 por 30. Perfeito. Então, 20 por 30 aqui, cantinho. Jóia. Então, tenho aqui o meu primeiro baldrame. Vou para o meu segundo, que é esse todo aqui, tá? Então, meu vigamento baldrame é todo ele aqui. Vou chamar ele de VB002, tá? Vou continuar a sequência de numeração. O próximo viga baldrame, lembrando, tá? Que a gente nomeia as vigas de cima para baixo e depois da esquerda para a direita, tá? Então, 0,02. A próxima é essa aqui, tá? Essa daqui, ela toda, tá? Ela pega daqui até aqui. Eu posso colocar aqui, tá? E colocar VB 0003, 003 nesses vãos, né? Para ficar mais fácil a identificação, tá? Aí fica a critério, ok? Então, VB 0,03. A próxima é essa aqui toda, que é a minha viga
004 e eu tenho a minha viga baldrame 0,005. Joia. O próximo é nomeado da esquerda para a direita. Então, pego uma aqui, cotaciono. Ligar o offset, beleza. Eu terminei em 005, então agora eu tenho a minha 0,006, que vai ser essa daqui toda, essa contínua toda aqui. Vamos chamar ela de 0,06. A próxima é essa daqui, 0,07, 0007, tá? E a minha próxima viga, essa aqui toda também contínua, 008, ok? Então, a 008 é essa aqui toda, tá? E eu tenho também a 009, que é essa viga aqui. E vou ter por último a minha viga baldrame 010. Então, aqui está todas as minhas baldrames. Então, eu tenho 10 vigas baldrames, né, dispostas no meu projeto, beleza? Então, tenho essa disposição, tá? Das minhas vigas. Vou cotar essas vigas e vou fazer a cota, tá? Desses elementos, tá? De forma que auxilie na hora de fazer a localização das mesmas, tá? É interessante informar o comprimento, tá? Ou informar de eixo a eixo, de elemento, largura, enfim, tá? Eu vou começar aqui em cima com essas distâncias aqui, tá? Então, vou pegar aqui da extremidade exterior desse pilar até o eixo do próximo pilar. Aqui. Vou fazendo assim, primeiro, depois faço as vigas. Olha. Faço o mesmo do lado esquerdo. Pego a extremidade externa dele. Isso aqui, depois a gente conserta a posição. Coloco aqui também. Até a extremidade. Perfeito. Joia. Agora, eu vou para a parte interna. Parte interna, eu vou usar essa cota interna aqui, ok? E aí, eu vou dispor dessas distâncias aqui, tá? Das vigas. Vou começar com essa primeira aqui. Essa daqui, que é toda recortada, tá? Fica mais fácil. Vou pegar aqui, até aqui. Largura da viga. Pronto. Essa aqui estava mais recortada, tá? E aí eu posso... Dá para entender as demais, né? Então, fica mais simples o entendimento, tá? Não cota muito, não coloca muitas informações, tá? Senão o desenho vai ficar muito, muito cheio, tá? Então, é muito interessante fazer isso. O próximo que eu vou fazer vai ser esse daqui, tá? Vou fazer esses dois, né? Estão bem recortados, enfim, né? Dá pra fazer os dois. Então, vou cotar aqui e vou cotar essa daqui também, ok? Que aí já tenho bastante informação referente a esse eixo
vertical, tá? Aqui da viga baldrame já tá pronto, tá? Essas informações referentes a ela. E aí vocês podem me questionar com respeito à representação dessas aberturas. Certo, então eu vou representar essas aberturas, eu vou colocar um X, tá? Prontinho, tá aí nosso ligamento, tá? Passado aí, beleza? Então aqui é só mesmo para representar que não tem laje. Se ficar do jeito que estava antes, vão entender que tem uma laje que faltou uma, tá? Então esse X é para mostrar justamente que não tem laje, tá? Ok? Só para esses fins de representação, tá? Então aqui vocês vão entender de cara que não tem laje, certo? Ok, agora a gente tem que fazer as nossas formas do pavimento superior, né, ou de cobertura, né, porque no meu caso eu não tenho mais pavimento para cima, tá? Então, se eu já posso falar que é planta de cobertura, planta de forma de cobertura. Porque está justamente na linha de cobertura, tá? Então, vou apagar esse X aqui, que não me interessa. Eu vou colocar o nome aqui das minhas vigas, tá? Essa viga aqui, até posso vir, né, para facilitar, né, esse processo todo. Seria a minha planta de cobertura, né? Então, aqui eu tenho a minha viga. Tá no nível 1, né? Que seria acima daquela viga baldrame. Então, eu vou chamar de 1, né? O primeiro número. Vou colocar 102, 101, 102, 103. Eu tenho todos os meus elementos. Uma observação é que esses pilares aqui, eles vão morrer na planta de cobertura, tá? Só voltar aqui para vocês entenderem. Como a gente está trabalhando com um pavimento, tá? O pilar, ele nasce aqui, né? E ele morre aqui. Ele não continua, não tem um segundo pavimento, tá? Se eu tivesse, eu colocaria ele como um pilar que continua. Só que ele morre. E assim, eu tenho que mudar a achúria dele aqui, tá? Então, nesse caso aqui, a achúria é toda sólida. Também aqui, toda sólida. Perfeito. Então, esse daqui é a representação da planta de forma de cobertura, tá? Esqueci de nomear as lajes, né? Também tenho que fazer isso. Então, laje 1. Aqui eu posso colocar laje 1 mesmo, tá? Coloco a unidade. Espessura, né? Deixa eu apagar todas essas aqui. Novamente, tá? Nomear da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então,
laje L1 é essa laje aqui, esse plano aqui. E aí, a gente fecha essa parte da ponta de forma. E aí, tem o corte, que a gente não representou ainda. A gente pode representar aqui, tá? O corte vertical rebatido, né? Representado em planta. Eu vou representar ele nesse corte aqui vertical e nesse corte horizontal, tá? Então, só baixar esse aqui. Vou desenhar então ele aqui, tá? Vou desenhar uma linhazinha aqui, só para indicar onde vai ser meu corte. Vou representar ele aqui nessa linha e vou representar nessa segunda linha aqui. Perfeito. Então, eu vou fazer a espessura da minha laje, que é 10 centímetros. E a altura da minha viga, né? Nesse caso aqui, a viga é 45. Essa viga aqui também é 45, a outra também é. Beleza. Vou fazer um corte bem aqui assim, tá? Vou dar uma distância de 0,5, que seria o meu corte. É até onde eu vou representar minha viga, minha laje, tá? Que não precisa representar isso aqui tudo. Eu tenho esse corte, certo? É um corte que eu tenho. Represento a achura dele, dentro dele, né? Já que é um corte. Antes disso, tá? Eu posso colocar o mesmo layer para essas linhas. E aí eu represento o corte, tá? Essas linhas aqui, ó, de continuação do corte, eu não preciso representar, tá? Já é muito entendido no projeto. Se quiser deixar, pode deixar, mas deixe com uma linha fina, tá? Então aqui eu já tenho um corte. Vou fazer esse corte aqui na horizontal agora, na vertical. Prontinho. Então, tá aqui meus cortes em planta, tá? Então, é simplesmente eu desenhar as espessuras da laje, da viga e fazer essa representação dentro da planta, tá? Joia, agora a última coisa que eu preciso fazer é a cota interna, tá? Só para informar alguns detalhes, né? Que vou representar só face a face de lajes, tá? Perfeito. Então, com todas as minhas informações aqui da ponta de forma, de cobertura, então eu acabei o desenho. E agora eu tenho que fazer as informações complementares referente a esse desenho. Posso vir aqui e copiar essas notas que eu coloquei no desenho da planta de locação. Posso trazer para cá, sem problema algum. Essa nota vai ser referente a esses dois desenhos. Eu tenho que trazer também, fazer uma legenda, tá? Para os pilares, tá?
Então, essa é a legenda que vai servir para essas duas plantas, tá? Posso colocar uma tabela informando as dimensões de cada viga? Pode. E pode colocar a altura delas? Pode. Fique à vontade. É uma informação que não é obrigatória, mas que pode conter no projeto, ok? Eu não vou informar as sobrecargas, tá? Porque a gente ainda não falou sobre isso, né? Como determinar essas sobrecargas. Então, a gente não vai dispor dessa informação no projeto, tá? É importante ter essa informação, essa nota, tá? É interessante também colocar o cobrimento das armaduras, mas como a gente não tratou sobre isso, vamos deixar apenas essa informação, tá? E depois a gente informa mais coisas referente a esse projeto, tá? Importante é vocês terem consciência dessas informações, que são as informações mais básicas e que devem conter no projeto de qualquer forma, tá? E assim eu posso plotar esses 3 projetos. Lembrar de uma coisa, tá? Eu estou desenhando aqui em metros. E quando vocês desenharem em centímetros, tá? O desenho de vocês vai estar maior 100 vezes do que o meu desenho, tá? Então, cuidado na hora de fazer a plotagem, né? Porque pode surgir esse problema de estar muito grande, tá? Eu não vou falar sobre plotagem aqui, porque não cabe, né, comentar sobre isso. Eu queria só mostrar para vocês a execução, como que a gente constrói essas plantas, para vocês terem mais ou menos uma noção, tá? Referente a isso. Então, basicamente é isso, né, com relação à planta de forma e à planta de locação, tá? Outras informações a gente pode colocar aqui, né, a gente pode inserir, como eu já havia dito, né, sobrecarga, carga em cada pilar. Também a gente informa os dados referentes à própria forma, tá? O metro quadrado da forma, quanto que a gente vai precisar, né, de madeira, né, para colocar aqui, que a gente vai estudar no próximo assunto, né, que vai ser exatamente isso, a gente fazer essas definições, calcular essas quantidades, tá? Então, por enquanto, a gente vai colocar apenas essas informações, que são informações extremamente importantes, tá? Essas informações que estão contidas dentro do projeto também são informações relevantes e importantíssimas, tá? Caso tenha rebaixo, também informar esse rebaixo aqui no corte, tá? No meu caso, eu não tive nenhum rebaixo. Aqui eu não fiz nenhum corte, tá? Mas eu poderia fazer, tá? Eu achei interessante fazer essa informação do corte aqui, né? Porque aqui não tem laje, né? E aqui já tem, né, essa informação, então optei por deixar esse corte só aqui, tá? Isso também é uma opção. Tem muitos projetistas que não gostam de fazer esse desenho em planta, tá? Mas, dependendo do projeto, né, dependendo dos rebaixos que houver no projeto, é interessante sim, importante informar essas informações, tá? Então, é isso, tá? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá? Então, até a próxima aula.